No Papo de Mecânico de hoje, vamos falar sobre mulheres na reparação automotiva, né? E para falar desse assunto, eu não poderia ter uma convidada melhor aqui para falar um pouquinho desse meio que é tão importante. A gente está recebendo aqui a Eva Paiva, da Gaúchas Car. Seja bem-vinda aí, Eva. Olá, obrigada, Carlos, pelo convite. É importante representar essa mulherada aqui, né? Eu só venho com o papel de representar, porque tem muita mulher aí no setor e realmente o meu papel aqui é dar voz a essas mulheres. Satisfação te receber aqui. Já fazia tempo que nós estávamos alinhando para a Eva vir, né? E a gente sabe que a agenda também está corrida, né, Eva? Correria do e dia, hoje nós né? conseguimos aí encaixar, então, essa agenda maravilhosa e a gente fica contente e muito orgulhoso, né? Porque, olha, depois que a Gaúchas Car surgiu no mercado aí, a gente viu como tem mulher na reparação, né, Eva? Mudou um pouco o cenário, né? Mudou. Na verdade já existia, Não, mas já existia, a gente conseguiu... só... foi uma surpresa para mim também, né? Foi uma surpresa para mim também essa repercussão da mulher no setor automotivo, mas de uma forma muito positiva. E o grupo Gaúchas Car, ele tá espraiando as fronteiras, né? Porque Sim. Hoje já tem mulheres aí em todo o Brasil, já tem outros grupos se formando também por conta desse movimento, Sim, né? outros grupos também já surgindo a nível Brasil, e a mulherada vai se unindo, vai se conectando ali. Hoje o Gaúchas Car já está com mais de 350 integrantes. Olha aí que legal. E divididas aí em cerca de 8 estados do Brasil. Muito bem, então fica com a gente, você que está chegando agora. Esse é o nosso Papo de Mecânico. Se tu ainda não te inscreveu no canal no YouTube, te inscreve, ativa o sininho, né? Toda semana nós temos conteúdos de valor aqui para vocês, nossos amigos reparadores. E bora lá, né? Bora. Antes da gente começar o nosso bate-papo mesmo, eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? O Papo de Mecânico ele só acontece porque nós temos empresas como a Tacal que apoiam esse projeto e acreditam, né, no nosso trabalho. E a Tacal, que essa é gigante do mercado, ela vem colocando peças para motores, né? Você que trabalha com manutenção de motor, são mais de 1.200 motores que a Tacal possui peças, né? Que atende mais de 1.200 motores aí. Principalmente essa linha Premium aí, ó. Você atende motores Premium, tá precisando de peças para motor. Aqui tá o nosso parceiro, né? A gente vem fazendo um trabalho forte aqui. Inclusive, essa semana estaremos no stand, a partir de amanhã, no stand da Tacal lá na Automec. Então, se você tá organizado pela Automec, não deixe de nos visitar lá. Eu estarei no stand. Inclusive, hoje, ó, eu tô de Tacalzete aqui, ó. Tacalzete é boa. Tacalzete, puxa vida, né? Os caras investem tanto na marca pro Fortes vir aqui e avacalhar com a marca. Depois o Carlos não tá mais representando aí. Não. Só o garoto propaganda aqui, ó. Garoto propaganda oficial. Tem que aproveitar esse corpinho pra divulgar a marca. E cabeu bem aqui, ó. Tacal no peito. Então, acessa lá no YouTube Academia do Motor, tem muita dica técnica. No Instagram, Tacal Motor, e no site tacal.com.br você confere toda a linha. E vem visitar o estande da Tacal na Automec, que vai estar top. Nós temos também a Kolbe Química do Brasil, essa gigante aí do mercado, que vem trazendo os produtos de alta performance para o seu veículo, né? E também vai ter um dia que eu vou estar lá no estande da Kolbe, né? E você vai lá, conhece toda a linha de produtos, todas as aplicações, tire as suas dúvidas. A Kolbe sempre vem com stands tops também e nós te esperamos. Quer conhecer mais sobre a linha? Kolbe no YouTube também, no site e na rede social. Vem com a gente. Temos aqui os parceiros da Giros Distribuidora, né? Essa gigante aí do mercado também que vem distribuindo peças para motores, que inclusive você encontra todo o portfólio de Tacal lá na Giros. Inclusive, tu já esteve lá no podcast várias vezes, né? Grandes amigos, né? Considero a Giros meus grandes amigos, parceiros. Aliás, o primeiro evento da Gaúchas foi na Giros, o Start. Aí. E ainda faz uma semana e pouquinho eu tava revendo umas fotos para montar postagem e tal, e vi uma das fotos lá, e nós estávamos em 42 mulheres, e hoje já somos 350. Que legal. Então foi bem gratificante, e lembrei daquele momento, assim, que foi bem marcante, né, o início do projeto, na verdade, ele se deu porque a Giros abriu as portas. E eu tive o privilégio de ser um dos palestrantes, eu e minha esposa, com certeza, época, né? Foi o casal, né, o casal 20 ali. Foi muito legal aquele evento lá.
Foi bacana. Ali a repercussão no mercado foi grande, né? Eu mesmo, Eva, eu recebi muitos directs no meu Instagram de pessoas dizendo, caraca, da onde saiu toda essa mulherada aí? Isso que só tinha 40, só né? Só tinha 40, agora aí tu vê os eventos ali. As pessoas já falam pra mim, Eva, como é que tu conseguiu unir tantas pessoas assim? Na verdade, eu digo que já existia uma demanda no mercado, só que ninguém tinha olhado pra ela, né? Sim. E hoje as grandes empresas, grandes fábricas e pequenas também, elas conseguem ter uma visão diferente sobre essa inclusão da mulher dentro do setor, né? Mas a Giros foi a pioneira dentro do Gaúchas, Que legal. Então, ó, você precisa peça para motor, a Giros conta com 3 unidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entra lá também, Giros Peças, e acessa o site, tem toda a informação. E nós temos um podcast lá também, toda segunda, 12h30, Mesa Redonda Giros Peças, ao vivaço nos canais da Giros. Nós temos aqui também os parceiros da Alfa Software de Autopeças. Se você está pensando em trocar o software da sua autopeça, está aqui o software que a gente indica. Inclusive é o software que a Giros e tantas outras gigantes do mercado utilizam, né? Vai dinamizar a tua OS, vai dinamizar a separação de peça, a passagem de orçamento, o fechamento da venda, a parte financeira toda. O software ele é top. Inclusive faz a integração com o Mercado Livre também, se você vende no Mercado Livre. Tem também aqui o pessoal da Climer Soluções Automotivas, né? Essa gigante aí que trabalha com peças de arrefecimento e ar-condicionado. Toda a linha leve, diesel, estacionário, você encontra lá com 2 unidades também de atendimento, Porto Alegre e Palhoça, Santa Catarina, que atende o Brasil todo aí. Acessa lá Climer Auto no Instagram, no YouTube tem um canal cheio de dicas também e o site você encontra toda a aplicação das peças. E para fechar nós temos a Sino Service, sistema para oficina mecânica, né? Então hoje em dia não tem mais como uma oficina trabalhar sem sistema, né, Eva? É complicado. Para quem tem oficina sabe que a boa gestão, ela tá dentro dos controles, né? E não só controles de relatório, mas de indicadores também. Né? Então é importante ter um sistema que ele comporte tanto a questão de relatórios quanto indicadores para conseguir criar uma estratégia, né? Até isso é uma coisa que vocês fomentam muito nos eventos da não Gaúchas, só nos eventos, né? como dentro do grupo também, né? Do pessoal trabalhar gerindo mesmo a oficina e não simplesmente só tendo a oficina por ter, né? Como existe uma demanda de mercado muito grande hoje em questão de oficina mecânica e também alavancou muito, né, essa questão de modernização das oficinas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da minha história, mas para uma pessoa como eu que viu meu pai trabalhando só embaixo do carro com um macaco, hoje o que a gente vê de cenário de oficina é totalmente diferente. Sim. Então é importante a gente pensar que junto com a tecnologia automotiva tem que ter um avanço de gestão automotiva também. E para isso o nosso software ele é super bem-vindo, né? Muito bem. Então tá aí, ó. Se você quer trocar o software, quer instalar um software, tá aqui o software que nós indicamos assim no Service, sistema para oficina. Eva, eu quero saber então, e eu acredito que a audiência que não te conheça, quem tu é, da onde tu vem, do que tu se alimenta, conta tudo para nós aí então. O espaço é teu, te apresenta aí para nossa audiência. Bom, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Eva Paiva, fundadora aqui do Gaúchas Car. Hoje a nossa camiseta está até desatualizada, porque nós já estamos com a bandeira do Brasil. Olha aí, ó. Então, o projeto tomou forma aqui no Rio Grande do Sul e hoje já subindo para o Brasil, como a gente falou. Mas antes de ser fundadora do Gaúchas Car, eu sou proprietária da Paiva Car Centro Automotivo, que é a minha empresa familiar, onde eu toco junto aí com o meu pai e mais funcionários, né? É uma empresa que já está há 40 anos no mercado e a gente vem fazendo essa evolução, né? A pequenos, mas longos passos junto com o mercado também. Então, antes de fundadora de projeto, eu vivenciei o cenário de oficina mecânica. E quantos anos tu tá na oficina? Assim, desde que eu nasci, né? Tá. Aprendendo a andar de bicicleta já tu tá com o que agora? 19 anos? Eu tô com 16, né? Tô com 29 anos, sou mãe da Fernanda e já tenho aí a carga de oficina há um bom tempinho. Mas o que acontece? Efetivamente, assim, que eu entendi que oficina era pra mim, faz aí uns 3 anos. Levando em consideração que a minha filha vai fazer 5,
E eu fiquei uns 2 aninhos afastada, mais ou menos isso, uns Começou 3 anos. uma mãe bem jovem. Fui Legal. com 24. Fui com 24 que eu tive, Deus me deu a honra de ser mãe. E a partir dali até, inclusive foi a maternidade da Fernanda que me trouxe pro mundo da oficina de novo. Eu sempre trabalhei com meu pai desde os 14. Então eu ajudava ele a montar nota, bloquinho de nota, que não tinha computador, Sim. a organizar a oficina. Nunca coloquei a mão na massa mesmo. Até porque meu pai também não incentivava isso, para ver como já era coisas, Sim. né? Já tava nele. Oficina mecânica não é tão coisa para mulher assim. Hoje com a minha filha ele já é 100% diferente. Mas sabe que naquela época também havia, além do preconceito ser muito forte, muitas fábricas eles incentivavam ao machismo, né? Porque era calendário de mulher pelada, era materiais assim que... Eu tive a sorte de ter um pai mecânico que nunca fez isso. Né? Que bom. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa que cuidou muito do ambiente da oficina mecânica dele. Mas, de fato, eu não reconheci aquilo aos 14 anos, aquilo que eu digo, cenário de ser proprietária de oficina mecânica, como algo bom pra mim. Achava que, por que eu tenho que ficar aqui nesse ambiente sujo? Que até então tu não entende que a sujeira faz parte do trabalho, né? Sim, Muitas vezes, sim. aquela sujeira positiva, né, gente? Graxa ali, óleo, não tem como fugir, essas questões aí. E eu também via o meu pai passar muito trabalho. Então eu não tive a presença da mãe e o pai cuidando de 3 filhos sozinho. Nossa. Aí eu via o quê? Ele trabalhando até 1, 2, 3 da manhã. E eu ficava Mas ele pensando, trabalhava sozinho na época, Eva? sozinho. Não tinha funcionário? Não, aí às vezes tinha um ou outro que dava uma ajuda pra ele, às vezes ele ficava com um funcionário. Só que o funcionário era aquilo, né? Era uma pessoa que tava lá pra ajudar. Não um funcionário CLT, como a gente tem hoje, o entendimento, né? A importância de cargo. Então, o pai tinha aquela profissão como preciso cuidar dos meus filhos. Eu não tenho outra opção senão cuidar deles, né? Então, lá em casa era o meu pai, eu e mais 2 irmãos. Um ambiente totalmente masculino. Sim. O que me fez também enxergar muito com os olhos deles como que é um pouco desse mundo, né? E aí eu dizia assim, não, isso aqui não é pra mim. Aí você fala pra uma menina de 14, 15 anos de idade, o que tu vai ser? Né? Qual é a carreira que tu quer seguir? Como que tu pretende ter a tua vida profissional? Eu não sabia, não fazia a menor ideia. Tinha a minha avó que fez a presença feminina na minha vida, então ela foi a responsável por assumir essa parte da mãe, digamos assim, e ela fez isso sem palavras pro papel que ela fez, mas ela era uma senhora, ela não teve estudo, ela teve a vida como de muitas outras senhoras da idade dela, né? Ô Eva, a tua mãe nunca participou da tua vida, assim, ou ela participou em algum momento? Não, a minha mãe nunca participou em ser efetiva. Né? Aquela mãe como eu sou pra minha filha hoje. Ah, entendi. Eu já passei, às vezes, de ficar assim 1 ano sem ver minha mãe. Sério, Um pouco mais. Sem ver, sem saber onde ela tava. E o teu pai que deu conta do recado, assim. E o pai tava lá, sendo um mecânico, mão na graxa, a roupa dele era... Hoje a gente vê os mecânicos assim, né? Que nem tu, a roupa tá intacta, né? O cabelinho tá na régua, porque faz parte hoje de uma boa entrega pro cliente. Sim. Mas o meu pai não era esse. Então ele ia nos buscar na escola com o carro do cliente para testar. Às vezes era aquele carro fumaceando todo, né? E chegava lá as coleguinhas, vamos almoçar lá em casa. E o pai tava com aquele carro e eu, nossa, que vergonha, cara, né? Sim. Mas eu não entendia que aquele era o trabalho dele, porque eu era só uma menina, né? Não entendia que aquele era o trabalho dele e que aquilo nos dava condições de viver. Só que pra mim aquilo não era legal. É que quando criança a gente não tem noção de um monte de coisa, né? Não tem noção de um monte de coisa. E eu realmente, eu não comecei meu trabalho, meus primeiros trabalhos eu comecei trabalho braçal, fui servente pedreiro, fui passador de cola, fui boia fria nas lavouras de feijão lá no Paraná. Quando adolescente, tinha 12, 13 anos, começamos a trabalhar. E naquela época, mesmo tu sabendo da importância do trabalho e ter que ajudar em casa, sabe? Sim. Hoje não, hoje tu vê que era uma função muito honrosa, né? Um negócio assim que... E eu vi uma vez num evento que tu fez uma homenagem pro teu pai, que eu chorei, eu me emocionei. Da força que teu pai teve de criar vocês 3 e tocar, e hoje... Depois que eu entendi
E são as chaves que a gente vai virando na nossa vida com a maturidade, com a experiência, né? Mas depois que eu entendi o valor da profissão que o meu pai tinha, eu consegui enxergar que eu poderia ir mais longe. E não faz muito tempo isso. Não faz muito tempo. Veio realmente com a maternidade, porque daí a gente olha o mundo com os olhos de mãe, de pai, e aquilo muda, né? Então, quando eu tive a Fernanda, ela virou isso em mim. E eu comecei a perceber, nossa, mas a profissão do meu pai foi a que alimentou, criou, cuidou. Meu pai teve uma boa porcentagem nas minhas conquistas, né? Inclusive financeiramente falando. Como, por exemplo, pai, eu não consegui pagar a mensalidade da faculdade esse mês. Paga pra mim? Saiu dali. Saiu da roupa suja dele, do carrinho velho, do Gol 96 que ele tava lá arrumando, fumaciando, fazendo cabeçote, fazendo motor, usando muita junta Tacal também. Então, assim, foi dali que saiu todo o nosso sustento. A pessoa que eu sou hoje veio da profissão do meu pai. Que legal. Então, eu aprendi... tu quer ganhar R$5? Meu pai não me dava os 5. Ele mandava lavar peça com gasolina na bacia de disco de freio, né? Então, botava as pecinhas aqui, bota a gasolina e lava. Eu aprendi o que era o valor. E aí, dentro da casa, tinha minha avó, que fazia comida, limpava, nos cuidava nesse formato assim. E aí eu chegava e dizia assim, olha o que eu consegui, vó, o pai me deu 5 pila e tal. Esse é o valor do trabalho. Esse é o valor do trabalho. Agora, tu escolhe o que tu quer fazer com esse dinheiro. Sim. Então... a profissão de mecânica, pra mim, de mecânico, ela não era viável. Porque eu vi meu pai passar muito trabalho, né, com isso. Vi ele se enfiar debaixo dos carros, trabalhar até 3 horas da manhã, 2 da manhã para montar um motor, para conseguir entregar um carro para poder comprar comida. Tive que usar muitas vezes roupa dos meus irmãos, porque ele não tinha como comprar. Imagina para 3, né? Eu tenho uma, já é um gasto, né? Sim. Agora tu vem mais um aí, tu vai ter um gasto em dobro, agora né? dobra aí o gasto. Então a gente sabe como é. Então foram dificuldades, assim. A oficina do meu pai também não era essa oficina que a gente tem hoje. Não tinha uma estrutura de gestão, equipamentos. Meu pai sempre investiu muito em equipamento. Mas nunca conseguiu ser aquelas questões, assim, de última geração, de ponta, mas ele fazia o possível. Equipamento tem que ser bom, a ferramenta a gente tem que ter. E os outros mecânicos da volta muitas vezes pediam emprestado para ele, porque nisso ele se puxava, né? E aí eu acabava vendo esse cenário nesse formato, assim, de que, não é tão legal. E com isso, 15, 16, 17, o que tu vai fazer? Vida profissional chegando. Vou cursar Ciências Contábeis. Aí cursei Ciências Contábeis, hoje sou formada em Contábeis, fiz a minha pós-graduação em Controladoria e Finanças e tentei durante alguns anos, aí 5 para 6 anos, ficar nessa área. Sim. Trabalhei em escritório, multinacional, vivenciei essa área do mundo fiscal, tributário, que era onde eu atuava. Só que aquilo parecia uma caixa que eu tinha que entrar dentro e que não servia, né? O sapato menor que o pé, ou maior, né? De repente. Mas aquilo não era pra mim. Eu chegava em casa às vezes muito triste, chorando, e cheguei uma vez muito mal porque uma mulher olhou pra mim, era a minha coordenadora, né? E ela disse assim, tu tem déficit de atenção. Tu não serve pra estar aqui. Nossa. Hoje eu agradeço ela, porque realmente eu não servia para estar naquele lugar. Não servia para estar ali. O meu lugar era aqui na oficina. E eu só fui entender isso com a maternidade. Eu engravidei da Fernanda aos 24, de forma inesperada, não foi algo planejado. E aí ela virou meu mundo de cabeça para baixo. Essa menininha fez eu ter uma depressão profunda. Eu não digo que ela fez, né? Na verdade, hoje eu entendo que isso foi um presente que ela me trouxe. Algumas pessoas conhecem a depressão aos 50, aos 40. Eu conheci a depressão aos 24. Quando eu engravidei de forma inesperada, tive que trancar a faculdade porque eu fui demitida dessa multinacional que eu trabalhava. Só que essa multinacional, para mim, era o meu sonho.
Aquilo era o que eu esperava pra minha vida. Eu achava que o meu mundo era contabilidade. Alguém me falou, não, tu tem déficit de atenção, mas eu continuava acreditando, não, é aqui que eu tenho que ficar. E aí, quando eles souberam que eu estava grávida, eles disseram, ó, a gente não vai renovar o teu contrato de trabalho. Só que aí tu deixa uma pessoa de 24 anos sem conseguir pagar a mensalidade da faculdade, porque não trabalha, então automaticamente ela vai fazer o quê? Ir pra casa. Ir pra casa, chorar, até não dar mais, porque achou que o mundo tava meio que perdido, até tu se recolocar no mercado de trabalho, porque durante a gravidez, ninguém. E essa é uma grande dificuldade que as mulheres encontram. A gravidez dentro do trabalho e a gravidez pós, né? Sim. Ou melhor, a maternidade pós-gravidez aí. A recolocação de mercado, retornar ao trabalho. Muitas vezes ela retorna, fica só aquele período de estabilidade, que já é em legislação, já é em lei, porque é uma segurança que ela tem. Porque geralmente se não tivesse, né, antes disso não tinha essa legislação, as mulheres nem voltavam a trabalhar. Então já tinha essa dificuldade aí de mães no mercado de trabalho. Então eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Né? E nisso meu pai continuou a oficininha dele, às vezes chovia dentro, né? Não era aquele ambiente de multinacional, né? Multinacional a gente chega, tá andando sempre no salto, tem um cafezinho, tem uma água, tem o teu computador, a tua mesa. Na oficina não, né? Por mais que meu pai sempre me mantivesse dentro da organização legal. Mas eu ficava pensando assim, e agora? Eu com 24, uma filha, sem trabalho, sem formação, eu vou ficar no mínimo 1 ano, né? 9 meses aí para 1 ano, depois ali, certo, em casa. Só que eu não conseguia ficar em casa. Aí eu liguei pro meu pai. Pai, será que dá pra eu te ajudar? Aí eu queria ajudar ele. Porque também... Mas você morava com teu pai na época ou não? Eu morava com meu pai na época ainda, né? Morava até um pouquinho depois da Fernanda nasceu, até os 9 meses dela, eu morava com ele. Então também ele vinha seguido falando aquele papo, não consegui pagar tal conta, puxa, esqueci. Ele não tinha alguém para cuidar disso para ele, né? Então com a gravidez eu voltei a minha atividade lá dos 14 anos, que era cuidar de boleto. Só que aí eu ficava assim, a contadora já, né? Vamos ver essa gestão aqui, vamos dar uma analisada nisso. E comecei a trabalhar em cima da gestão da oficina. E nisso também me surgiam outras demandas. Eu entendia de peça. Sim. Mas não como ele. Quando eu ia montar um motor, né, o orçamento de motor. O que vai nesse checklist de motor? O que a gente tem que colocar aqui? O que é uma válvula de admissão, uma válvula de escape? Quando ia tirar o orçamento, ligava, eu quero a válvula do motor tal. Quero fazer um cabeçote aqui, a retífica, o que... Então eu não entendia disso. E aí, meu pai na correria, às vezes ele conseguia me dar essa mão, às vezes ele não conseguia. E eu ficava pensando, cara, da onde que eu posso tirar a informação disso? Hoje a informação, ela avançou muito devido ao avanço tecnológico por conta da Covid, né? Mas antes disso, não era tanto como é. Então eu não tinha essas informações, digamos assim. E eu passava essa necessidade. Além disso, também cliente que passava reto pela oficina, né? Aquela coisa assim, eu quero falar com o mecânico, cadê o mecânico? Não, eu posso te ajudar. Então eu fui enfrentando esses desafios com o intuito apenas de ajudar meu pai. Até que a minha filha crescesse um pouquinho e eu conseguisse voltar para o mercado de trabalho fiscal e tributário. Sim. Só que aí eu já estava desatualizada, digamos assim, né? Desatualizada no mundo tributário. E aí eu pensei, para eu voltar para esse mundo eu vou ter que estudar bastante. Eu já tô mais para lá do que para cá na oficina. Acho que eu vou segurar por aqui. Eu vou voltar a estudar, me formar. Eu tinha trancado a faculdade, né? E vamos ver o que vai ficar. E aí foi 1 ano para conseguir me formar de novo. Nesse 1 ano eu perdi a minha avó, que foi essa pessoa que foi a minha presença feminina. E isso foi bem dolorido de novo. Mas nesse tempo eu consegui sair da depressão.
Eu fiquei até os 2 anos e meio da Fernanda com essa depressão. Então, foi uma depressão durante a gravidez e uma depressão pós-parto também. Muito difícil de sair. Mas ela me ensinou muito também. Então, a depressão, ela tem 2 caminhos, né? Ou tu continua nela, ou então tu sai e aprende com o que tu vivenciou ali dentro. E eu aprendi o que essa depressão me trouxe. E uma dessas coisas que ela me trouxe foi, de fato, encontrar meu lugar. Encontrar meu lugar aí no mundo. Porque foi essa depressão que me levou para dentro da oficina. Que legal. Então, eu não tinha aquela escolha, mas eu ficava pensando assim, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, tem que fazer alguma coisa. E aí me levou para dentro da oficina. Tu tem o Felipe Paiva também, é mecânico, né? Felipe Paiva é meu irmão, mecânico, né? Palestrante, treinador, especialista em injeção eletrônica e agora o instrutor oficial do Gaúcho Ascar com a nova modalidade de cursos que a gente tá vindo, né? E o teu outro irmão faz o quê? É o Fábio, e ele é vendedor de uma grande distribuidora aqui no Sul. Ah, ele vende peça, né? Vende peças. No fim, todo mundo ficou na área da reparação. Isso mesmo. Todos aqui na área da reparação, né? O pai queria que eles seguissem a oficina. Só que aí não deu. Era muito atrito ali, aí um queria fazer de um jeito, outro queria fazer do outro. E aí os meninos não são tão... Nada contra os homens, mas acho que a mulher tem uma persistência maior em algumas coisas, né? E aí eu não. E os meus irmãos falam, não sei como tu conseguiu mudar a cabeça do pai. Porque daí eu não bastava só entrar na oficina, né? Eu comecei, de fato, a começar a mudar as coisas na oficina. Começa na gestão, começa visualizando o ticket médio, fazendo estratégias ali para como que eu posso fazer para isso aumentar, estratégia de atendimento ao cliente, de pós-vendas, até a estratégia de também conseguir colocar o meu pai só na parte da operação, né? Na parte da gerência ali do chão, como montar um checklist. Então, foram várias questões que eu adaptei que fizeram a melhoria da nossa oficina. Hoje vocês estão em quantas pessoas lá na equipe? Hoje a gente está trabalhando num formato enxuto por questão de escolha. Nós tínhamos até um prédio que ele tinha 600 metros quadrados, né, de área externa e interna. E a gente tinha muita demanda de trabalho, inclusive de motor. Só que assim, como o Gaúcho Ascar, né, que surgiu através dessa demanda toda depois que eu falei... Depois tu fala do Gaúcho Ascar, eu quero fazer um comentário antes ainda. Tá. Mas pode falar da... Então, e aí a gente enxugou, né? Nós nos mudamos para um outro prédio. Então, a gente deu uma enxugada na questão de fazer motor, de ficar com muito carro parado. Hoje a gente está focando na manutenção preventiva e corretiva. Legal. Então, nós estamos entre 3, né? E esses 3 dão conta do trabalho. Tu, teu pai e mais um funcionário. E mais um, E eu consigo, por exemplo, agora eu tô aqui e o meu pai tá tocando ficha lá com mais um, mas eu sei o que tá acontecendo por lá também. E hoje eu me vejo não mais como alguém que ajuda o meu pai, mas me vejo como alguém que empreende uma oficina mecânica. Gestora também, né? Me considero como uma empreendedora. Eu quero saber como que surgiu a ideia de criar o Gaúcho Ascar, mas não responde agora. Tá. Eu tenho um recadinho para dar aqui antes. Opa! E qual que são os planos, né, para esse ano aí do Gaúchos, que já vem numa crescente muito boa, né? Mas antes de responder, eu tenho aqui, nós temos, agora é hora do Classificados Papo de Mecânico. Olha, esse é o espaço que você pode usar para divulgar os seus produtos e serviços, né? Então, é o espaço que a gente abre aqui. E nós temos 2 parceiros no Classificados, um deles é a Mamute Câmbios Automáticos. Mamute que vem fazendo um trabalho bonito aí no mercado. Apenas 3 anos de oficina e o cara já é referência, né, no estado, porque realmente ele se especializou, já trabalha há mais de 16 anos com câmbio automático, né, e é uma referência. Então, se você tá sentindo que o teu câmbio tá diferente, tá dando umas trancadas, coisa assim, leva lá no Mamute, faz uma avaliação, porque pode ser que o teu câmbio tá começando a ter problema, né. E para quem não sabe, o óleo do câmbio automático também precisa ser trocado, né? Tem montadores que falam que não precisa, mas o óleo ele atua dentro do sistema de transmissão em alta temperatura, né? E esse calor vai fazendo com que o óleo perca as propriedades e com o tempo ele já não tem mais
o efeito que teria quando ele é novo, né? Então, faz a manutenção preventiva lá para você não precisar fazer a manutenção corretiva. E agora lá no Mamute tem uma estação de carregamento de carros elétricos. Olha que legal isso. Show de bola. Eu no próximo programa vou trazer a foto aqui, ó. Você que tem um carro elétrico, precisa fazer uma manutenção, é só chegar lá, deixa o carro carregando nessa estação e ele vai fazer o trabalho que tem que ser feito lá no seu veículo e já carrega ele, né? Então, tem aí muita alternativa, muita coisa boa. É uma oficina mecânica, não faz câmbio automático, mas quer oferecer esse serviço, faz a parceria com o Mamute. Você vai ter toda a disposição dos profissionais, equipamento, tudo mais. Ele vai fazer a manutenção e você tem mais um serviço aí que você pode oferecer na sua oficina, tá bom? Segue lá, @Mamute Câmbios Automáticos. E nós temos aqui também os nossos parceiros da Uno Epoxy, essa solda a frio. Deixa eu pegar aqui a plaquinha. Olha que legal, a gente vem mostrando essa aqui, é a solda do reparador. Gente, essa cola aqui, ó, ela faz milagre, como se diz, porque ela cola ferro, aço, alumínio, madeira, vidro. Então, para pequenos reparos aí na sua oficina, ela é super indicada. Inclusive, Eva, não sei se vocês usam lá na Paiva, mas tem reparador colando tanque de combustível que fura sem precisar tirar a cola. Olha que legal. Eu acho que todo mecânico tem que ter um epóxi desse, né? Com certeza. Isso aí é vida... dentro da oficina. Ó, ela cola aqui em altas temperaturas, cola embaixo da água, ela vem nessa caixinha aqui, ó, e nessa caixinha vem os seguintes itens, ó, vem 2 recipientes, você vai pegar partes iguais, com essa espátula aqui, ó, vem junto, pega partes iguais, faz a mistura homogênea e aplica, em 30 minutos ela cura e aí já não desgruda mais. Você tem que soldar 2 peças, vem essa malhazinha aqui também, ó. E junto vem uma lixinha, né? Tudo isso vem dentro dessa caixinha aqui, ó. Então, o poder dessa cola e a solução que você pode trazer para o seu cliente, ela é muito alta. Inclusive, você encontra na Giros Peças essa cola aí, a solda frio, e nas melhores lojas do mercado e do Brasil. E eu ia perguntar, parece que onde que a gente encontra, né? Na Giros. Na Giros aí. Na Giros e em várias autopeças aí da região também trabalha com essa solução, né? Porque realmente ela é muito efetiva, né? Sim, a gente usa bastante, né? Que legal. Então, Eva, quero saber como é que surgiu a ideia de criar um grupo focado para mulheres na reparação. Ai, gente, isso é um orgulho para mim. Às vezes eu até me emociono de falar. Mas então, né, foi aí uma boa entrada, vocês me conhecerem um pouquinho, perceberem aí da minha jornada dentro do setor automotivo. E foram alguns anos, então, desde criança, vivenciando as histórias do meu pai, vivenciando minhas histórias, percorrendo outros caminhos, até conseguir efetivamente gostar de oficina mecânica como empreendedora. Que legal. E só que nessa jornada eu visualizei as minhas necessidades como sendo necessidades de outras mulheres. Só que assim, hoje o Gaúchas conecta muita gente, as redes sociais conectam muita gente. Você tá aqui, se conhece uma pessoa lá em São Paulo, é muito fácil falar hoje com ela, né? Mas um pouquinho antes ali da Covid, isso era bem difícil de se ter. E aí, o que acontece? Uma distribuidora aqui do Sul criou um grupo de mulheres que eram clientes deles, né? E essas mulheres clientes poderiam trocar ideias naquele grupo. Só que aí eu sentia que tinha uma barreira no grupo. Às vezes a gente perguntava, não tinha tanto retorno, e E aquilo começou a me surgir uma ideia. Opa, tem mulheres, tem dúvidas, talvez a que eu tenho possa ser a que ela tem. E talvez seja só uma questão de barreira mesmo, porque uma não conhece a outra, né, e tal. E se a gente conseguisse reunir um grupo de mulheres que se conheçam e troquem informações? Como, por exemplo, qual é o sistema que tu usa? Como que você aplica um checklist? Qual é a peça que tu utiliza? Né? Como que você faz para colar um tanque? Então, são conexões e dicas. Esse era o principal propósito em 2019, quando eu idealizei o projeto Gaúchas Car, né? E aí, reunimos aí 14 mulheres, inicialmente, e aí fizemos o primeiro grande evento com 42 mulheres para
para realmente ser esse grupo de conexão. Foi então, esse evento lá na Giros. Foi esse evento lá na Giros. Então, de fato, Legal. essa ideia ela surgiu com a minha necessidade, porque eu queria conhecer que mulheres eram essa, eu queria ter uma dica que meu pai não conseguiria me dar, né? De repente ele na tucanação ali, poxa, não consegue me atender, né? Eu tenho uma demanda, ele não consegue falar. Tem o grupo, né? Aí então a gente mandaria mensagem uma para outra e troca ideias. Onde que eu acho tal peça e tal. Então surgiu com a minha necessidade. O grupo em 2021. Num grupo assim é mais fácil também a pessoa se abrir e colocar a dor dela do que às vezes para o mecânico na oficina, para o próprio marido. Sem dúvida. Eu recebo muita mensagem de mulheres que falam: olha, esse grupo me ajudou muito, eu consigo ter mais acessibilidade. Muitas delas, às vezes, têm uma dúvida que o próprio familiar, o mecânico, né, não tem essa abertura. Ele não aceita aquela ideia dela. Então, ela troca uma ideia com as mulheres ali do grupo e ela pega um embasamento. Legal. Do tipo assim, por que a gente deve passar um orçamento antes pro cliente? Uma delas me mandou uma mensagem esses dias assim: Eva, me diz alguma legislação que me obrigue a passar o orçamento para o cliente. E eu disse: não, tem. É a lei da transparência, né? Então, tem lá no Código do Consumidor, tem a lei da transparência. Então, você tem sim que passar o orçamento para o cliente antes de executar o serviço. E assim como meu pai, outros mecânicos acabam não fazendo. Ele meio que conhece, né, o perfil do cliente e acha assim: não, ele vai fazer, pode fazer. Parece ser uma coisa tão básica, né, Eva? Mas é uma coisa tão importante e que a pessoa tem dúvida. Isso, e aí ela veio pedir pra mim um embasamento legal. Por quê? Porque o mecânico dela não entendia. Não precisa ser assim, é só fazer, vai dar uma diferença de 200 pila. O meu pai muitas vezes foi assim. A gente parou de fazer isso, eu falava muito pro meu pai, né, mas ele é um pouco turrãozinho assim. E aí a gente levou um tufo de 3 mil reais. Nessa de tipo, o cara tem que fazer, é motor, ele tem que fazer. Tá aqui. Não, a gente tinha que ter repassado um orçamento para ele e até então, né, ele ter autorizado. Mas aí então foram essas necessidades, depois que né? tu faz o serviço, tu não pode reter o carro não do cliente. Não pode reter o carro do cliente. Isso também é uma outra legislação, né? O meu pai achava que não, eu posso ficar com o carro dele. Não, existe uma lei que obriga a que tu entregue o carro do cliente. Pode ser caracterizado roubo também, né? Também pode ser. Ser. Então tem uma série de coisas aí e o grupo ajuda muito nisso, né? Essas mulheres. Mas além disso, o grupo ele tem um cunho muito social, muito de amizade, de cumplicidade. E eu notava que essas mulheres muitas vezes se sentiam sozinhas, né? Então tinham mulheres que esse mundo da oficina não é pra mim, igual eu pensava. Por que eu tô na oficina? Eu só ajudo o meu marido. Eu só ajudo o meu pai. Eu sou só a menina que atende. Eu só faço tudo aqui. Não, só um pouquinho. Assim como eu mudei a minha visão, hoje eu me considero proprietária de oficina mecânica. Quando alguém me pergunta, qual é a tua profissão? Eu sou empreendedora. Sou empresária. Mas empresária é pra quem fatura milhões. Não. O Carlos é um empresário. Sim. O meu irmão Felipe é um empresário. Um meia empresário. Um meia empresário. Então, assim, eu sou uma empresária do setor automotivo que possui uma oficina mecânica, né? Legal. Então, é mudar essa visão que nós temos sobre nós mesmas. E o grupo, ele traz esse cunho também de autoconhecimento. Porque isso é autoconhecimento, né? Quando a gente consegue colocar diante dos outros a nossa potência, aquilo que nos é. E isso também, tanto que a gente já fez até com a Paula, né? A Paulinha, ela traz muito essa imagem de valor. E muito eu aprendi dela também. Eu fiz mentoria com a Paulinha e ela me ajudou a reconhecer essa peça que estava em mim, né? Assim, do tipo, o que eu faço tem valor dentro da oficina mecânica. Então, eu preciso reconhecer. Mas antes que o meu mecânico reconheça, o meu marido reconheça, o meu funcionário reconheça, eu preciso reconhecer. Preciso me colocar nesse lugar de empreendedora, de empresária. Então, o Grupo Gaúchas Car, hoje ele vem com esse cunho de conhecimento, capacitação, inclusão da mulher no setor automotivo, mas muito além disso de desenvolver o potencial dela mesma, né? Através de autoconhecimento. E a gente faz isso
através de workshop, encontros, palestras. Então tem uma infinitude de, como eu digo, ações. A gente, desculpa te interromper, nós palestramos juntos no Mecânico Solidário lá que teu irmão organizou. Sim. E tu falaste lá naquele evento que o grupo ele é Gaúchascar, mas ele não prega aquela questão da divisão entre homens e mulheres, né? Isso vocês têm muito claro, isso que a homogeneidade ela é fundamental dentro do processo, né? Até porque o homem ele vai ter características e qualidades e a mulher vai ter características e elas se complementam, né? Se complementam, né? Isso eu acho legal. Quando há uma disposição das duas partes se complementam. E isso aconteceu comigo e com meu pai. Em algum momento ali, houve uma predisposição dele entender que a filha dele estaria assumindo a terceira geração da oficina mecânica. Legal. E não só o fato de ele ser o chefe e eu ser a pessoa que assume. Então, por isso que eu falo que a questão da mentalidade, ela é muito importante a gente começar a converter determinados pensamentos que a gente tem sobre a gente sobre o outro, para que o nosso trabalho flua melhor. Sim. Né? Então, o Gaúchas ele não prega nenhum tipo de feminismo ou coisas do tipo. Pelo contrário. Inclusive, o nome do Gaúchascar é uma homenagem ao meu pai, não só por ser gaúcha, né? Mas é uma homenagem a ele que trabalhou, começou aí sendo mecânico, de fato, na antiga concessionária da Volks, que era a Gaúchacar, né? Então, ele começou ali e esse é o fundamento do nome Gaúchascar, além, claro, do nosso cultural aqui, que é por ser gaúcha. Mas, realmente, como eu digo, os homens, como é um setor ainda masculinizado, e eu não digo preconceituoso, eu digo masculinizado mesmo, porque a grande maioria são homens. Então, com certeza, quem vai abrir as portas para as mulheres entrarem serão os homens. Sim. Né? Quem abriu as portas para mim ser empreendedora de oficina mecânica não fui eu. Eu não escolhi, como a gente escolhe muitas vezes, eu vou ter uma loja de roupa, vou ter uma loja de doce. Não. Eu escolhi ser empreendedora de oficina mecânica porque eu comecei a trabalhar junto com meu pai essa ideia de empreender uma oficina mecânica. Legal. Né? Então, foi ele quem abriu as portas, juntamente o meu irmão também, né? Meus irmãos aí, que 100% me abriram conexões, né? Dentro do setor automotivo. Então, acho que é por isso que não... É importante essa consciência, né? Porque o cara tem que entender que sozinho ele vai ir até um certo limite. Agora, a gente... Aqui mesmo a gente traz muito casal que tá tocando a oficina junto. O casal, quando ele anda junto, quando eles respeitam o espaço um do outro, cara, a oficina, ela inevitavelmente ela vai ter sucesso. Sim. Por quê? Porque o homem, ele tem limitações que a mulher não tem, e vice-versa. Claro que os homens são muito mais tabacudo, né? Confessa aí, tu é tabacudo, eu também sou. Então, cara, eu brinco, né? Por que Deus criou a mulher por segundo? Porque ele criou o homem, não tinha experiência de criar homem, ele viu que o cara foi meio falhado. Ele pensou, temos que arrumar esse negócio. Temos que dar uma ajeitada Só que Deus não podia matar o homem, né? Então o que ele fez? Ele aperfeiçoou criando a mulher. Então a gente tem que reconhecer isso. E sem contar também que o mercado ele está passando uma transformação grande, que inclusive as mulheres estão cuidando dos seus veículos. Então não é essa questão de eu entender que a Eva faz parte do processo, o teu pai faz parte do processo. É também essa consciência que mais mulheres estão frequentando oficinas que antes era frequentado massivamente por homens. E outra questão também que é interessante a gente falar é sobre a mão de obra feminina em chão operacional. Né? Tanto dentro de fábricas quanto dentro de oficina. Hoje Gaúchas proporcionam, uma das ações do Gaúchas é a visitação a fábricas. E por que isso? Para que se conheça o processo da fabricação de um produto. Mas não só por conhecer o processo, mas por entender num todo. Né? E entender como que esse produto chega até a nossa mão, para a gente poder ter também técnicas de venda melhor. Então, a visitação nas fábricas tem esse cunho. Mas, chegando lá, muitas vezes a gente se depara com mulheres na mão de obra. Na produção, né? Na produção. E aonde que elas estão na produção? Justamente nas embalagens. Na maioria dos casos, ela está ali na embalagem, no final. Na revisão, isso. na conferência, Por quê? Né? Porque ela é muito
detalhista, né? As mulheres, elas são mais detalhistas. Então, eu, quando cheguei aqui no estúdio, eu já anotei a cadeira, que tem um tecido suede, já anotei... Um homem, às vezes, ele pode chegar aqui... Eu nem vi que tinha cadeira. Nem viu que tinha cadeira ali, né? E eu já anotei até o tecido da cadeira. Olha aí, ó. Então, assim, as mulheres, elas são detalhistas e perceptivas, né? Verdade. E tem uma pesquisa que fala... Quando eu faço nas minhas palestras, que agora eu sou convidada para fazer palestras também, tá né, chique, gente? A pessoa tá palestrando, quando a pessoa chega ao auge de palestrar na GM... Outro dia ela tava palestrando na GM lá, disse, olha o nível que a Eva chegou, hein? Eu preciso... Ó, dá aqui esse sucesso todo, toca aqui, eu quero aqui, teu ó, sucesso passa. também, ó. Então, assim, quando eu vou falar nas palestras, eu abordo muito essa questão de diferença entre homens e mulheres. É importante a gente entender que existe uma diferença fisiológica, né? Que é a questão da força. Uma mulher na produção, às vezes ela não vai conseguir... tem um pneu lá de caminhão que pesa tantos quilos. A gente tem uma das mulheres, inclusive, que é do Gaúchas, ela tá trabalhando na Volvo, né? E mecânica de caminhões. E assim... Tem ferramentas que auxiliam o trabalho dela, mas outras coisas ela tem que pedir ajuda, porque existe uma força corporal diferente. E não só uma força corporal. Tem pesquisas que dizem que o cérebro do homem ele pode ter até 12% de espessura a mais. E isso tem um significado, né? Então, a neurociência já fala isso, que o cérebro do homem funciona diferente do da mulher. Então, não pode ser cobrado que os dois funcionem da mesma forma, mas pode ser alinhado que aquele trabalho vai ficar mais legal, mais bacana, se houver homens e mulheres. Sim. Então, na produção, na indústria, a indústria entendeu que o perfil da mulher é show, é bacana para ser na parte dos detalhes. E do homem é aquela coisa mais braçal, mais de força, né? E também outro cenário que vem mudando é o cenário das mulheres na liderança. Né? Então, mulheres que... Enfim, tem essa dificuldade de atingir níveis de liderança, às vezes por questões emocionais, por terem filhos no meio da carreira. A fundadora da Tacal é a Fátima. Eu não conheço ela pessoalmente, tá? Mas ela eu já sabia que vai conhecer lá na feira, vou te apresentar ela. Ela começou numa retífica de motores com o marido dela e teve a ideia de criar a Tacal. Viu só? E olha onde que chegou. Então hoje ela é a fundadora da Tacal, da Volda. Tem o grupo da Volda também, que legal, Volda também não sabia. É dela. Então, quer dizer, uma mulher simples, mas com uma liderança, assim, uma iniciativa, um negócio... Inovação, direção. Então, assim, não que os homens estejam perdendo espaço de forma nenhuma. E até é interessante aqui falar que em uma das minhas palestras, um homem ergueu a mão e falou assim, você tá falando aí das mulheres, mas e como que fica os homens dentro desse cenário? Porque tem alguns homens com o ego ferido, muitas vezes, pelas mulheres estarem ascendendo. E outra questão que ele levantou também foi dos parceiros, né? Porque às vezes essas mulheres começam a ganhar mais que eles, essas mulheres começam a prover para dentro do lar, ou elas têm uma demanda, uma carga excessiva de trabalho, o que também às vezes pode ser prejudicial para elas, né? Mas, como dizia, né, o meu pai diz assim, quanto mais responsabilidade tu tem, mais afazeres e deveres tu vai ter que cumprir. Então, essas mulheres também têm isso. E aí fica aquele cara lá, às vezes sem saber como agir com aquela mulher. Porque ele tem um instinto, e isso já é do homem, de ser o protetor, ser o provedor, né? Então, é importante também que se comece a falar sobre isso dentro dos canais de comunicação, podcasts tem como esse, né? Porque, eu vou dar um exemplo, hoje na minha rotina, eu sou o que mais viajo, que mais tem uma carga de trabalho mais estendida, né? Mas a Paula, ela tem mais reduzida por opção dela e até para cuidar do nosso filho, né? Isso. Agora, se fosse ao inverso, dentro de casa, os princípios e valores, eles têm que permanecer os mesmos, né? Então, é aí que tá uma grande chave, que foi uma das minhas respostas, né? Princípios e valores.
Quais são os princípios e valores que a gente induz dentro da nossa casa? Eu não vou medir a minha parceira pelo que ela ganha. Exatamente. Não posso fazer isso. Isso é um princípio e é um valor, né? entende? E nem vou medir o parceiro, né? A mulher vai medir o parceiro. Se ele ganha pouco, então ele acata tudo. Não é assim. E isso funciona, acontece né? também dentro de empresas familiares, empresas que são geridas por um casal. A Tacal é uma empresa grande, mas ela é um casal, né? Hoje não mais, né? Hoje não mais. A Fátima já tem alguns anos que ela toca sozinha. Toca sozinha, mas no início foi, provavelmente, no início ela e o marido. Essa história. Então, assim, ali em algum momento surgiu a Fátima como mulher empreendedora, líder, o marido, né? Então, cada um tem as suas escolhas ali. Mas, em algum momento, eles conciliaram isso. Sim. Né? Teve que haver essa conciliação aí de relação, de pensamentos, de estratégia. E é bem importante a gente falar, eu falo para as meninas, que a gente deve ser 80% operacional e 20% estratégica. Né? Então, dentro do teu mês, que tu tire 2 dias aí para criar estratégias. E isso com o teu parceiro. E parceiro pode ser o pai, o meu pai é meu parceiro. E o marido, enfim, aquele que toca o negócio junto contigo. E esses 2 dias, a estratégia pode ser mudar a mentalidade. Que para mim, o principal de um sucesso, de um negócio, é a mentalidade. Né? Como tu disseste agora, esse é o meu princípio dentro de casa. Foi a opção da Paula, é a minha demanda de trabalho, a gente conciliou isso e tudo certo. Os nossos princípios, a minha esposa continua sendo uma mega esposa e eu um mega esposo para ela, porque a gente entendeu e compreendeu as nossas demandas de rotina. Né? Mas a gente vê assim muito casal que realmente tem homens que se sentem feridos, que sentem, cara, eu já vejo como benção, se a minha mulher ganha mais do que eu, rapaz do céu, que benção. Uma comissão, amor, uma comissão, que né? Que benção, cara, eu vou cuidar dela pra ela cuidar de mim. Agora tem cara que fica doidinho, meu, tá na hora de quebrar esses pensamentos, esses paradigmas. E pra aí, ver né? como realmente existe, e poucos homens têm essa coragem de falar. Tanto que foi uma pergunta que surgiu numa das minhas palestras, realmente qual era a minha visão sobre isso. Mas o princípio básico é esse, né? O que a gente alimenta no outro, né? Porque, né, se tu te sente um pouco ferido por conta disso, talvez seja a hora de reavaliar. Pois é. Reavaliar essa posição, de dar um pouco o braço a torcer. E eu falo isso até porque meu pai também, muitas vezes ele foi um pouco turrão ali comigo em algumas questões que eu queria inovar, eu queria adotar. E ele, não, acho que não vai dar certo. Não sei o quê. Aí ele saía, eu ia lá e fazia do meu jeito. E aí ele via que dava certo. E ele, poxa, posso apostar nessa guria, hein? Hoje mesmo, antes de sair, ele mandar mensagem, ele, o que tá fazendo aqui na oficina? Já era pra te ter ido lá. Vai lá. Então, quebra de paradigma, né? Começou a quebrar vários paradigmas e hoje, na verdade, meu pai sempre foi meu maior incentivador. Mas por instinto protetor, ele achou que algumas coisas não fariam sentido. Né? Mas sabe o que acontece, Eva? Quando a gente é irmão mais novo, também isso acontece. Os mais velhos sempre acham que não, ele sabe, o mais novo tem que... Eu sou o terceiro lá de casa, né? Então a gente passava por isso também. Também, né? Tem essa questão aí. Quando tu faz alguma coisa, quando tu começa a ser relevante, os mais velhos vêm pedir conselho, né? Não, olha só, ele realmente sabe da coisa. Mas é bacana, são mudanças positivas, mentalidades mudando de forma positiva. Acredito que tem vindo muitos grupos para criar esse apoio a mulheres, para que elas consigam perceber essa questão de mentalidade também. Dentro do Gaúchas eu pretendo e falo muito sobre isso em todas as palestras, os eventos, né? Antes de pensar em técnica, temos que pensar em mentalidade. É verdade. E técnica para mulheres mecânicas, mulheres produção, a gente aprende, a gente desenvolve. Tem um grande futuro esperando as mulheres aí, que é o mercado dos elétricos, né? Dos híbridos, mercados de câmbio automático. São mercados que a mulher ela consegue ter muito mais acesso do que manutenção básica, preventiva e corretiva, que hoje já está um tanto saturado. Então eu vejo o futuro das mulheres mecânicas dentro disso, do mercado de elétricos, né? Até por ser um serviço um tanto mais prático, leve e limpo. Isso combina muito mais com a mulher. E quem me deu essa luz, até esse estalo, foi o meu pai. Ele disse, olha só,
foca em trazer conhecimento para as mulheres que sejam da parte dos elétricos, porque esse é o futuro e elas vão estar lá. Sim. Então a gente também tem que pensar um pouco nisso aí. Até que Deus o livre aconteça, mas nos elétricos vai ter muito mecânico morrendo. Vai ter muita boca aberta ali, botando dedinho, não pode, ó, que bate não aqui, é ó. só carregador, né? Não é só carregador, É tem uma série aí de questões. Ué, nosso bate-papo tá muito legal, mas nós já estamos indo pra finaleira. Eu quero que tu fale rapidamente quais são os projetos do Gaúcho Chascar para esse ano 2023. Então, startamos no dia 25 de março, bem no dia do meu aniversário. Olha aí, ó. O Instituto MV8. O Instituto MV8, ele é um braço do Gaúcho Chascar, não é uma nova empresa, né? O Gaúchas hoje ele é uma empresa, mas o Instituto, ele é um braço do Gaúchas. O Instituto, ele vem com a conduta de capacitar mulheres. Então, ele vai capacitar tanto no âmbito técnico quanto no desenvolvimento humano dessa mulher. E a gente vai fazer isso através de parceiros, né? Então, no dia 8 de maio, por exemplo, a gente está lançando o nosso primeiro curso de mecânica básica para mulheres, gestoras de oficina mecânica, proprietárias, orçamentistas, vendedoras de peça, representantes de marca, mulheres que precisam conhecer sobre o que elas vendem, né? Como eu dou o exemplo, não basta a gente saber que eu estou vendendo um bolo de churros, eu tenho que saber como que ele foi feito. Foi utilizado canela, ele tem glúten, ele não tem. Com essas armas, com esse conhecimento, eu vendo muito melhor. Tá, e é só para mulher ou pode homem? Né, Carlos? Tudo é vendas, né? Então a gente precisa saber do que a gente está vendendo. E é só para mulher ou pode homem também nesse curso? Esse é exclusivo para mulheres. Puxa vida! Ó, eu precisava fazer esse curso, apesar de eu trabalhar na manutenção. Eu não sou ainda o expert. Viu? Né? Aí, por exemplo, você representa a Tacal, onde você vai nas palestras. Aí daqui a pouco alguém chega com uma dúvida sobre a Tacal lá. É um palestrante, daí mas... eu falo que tem os melhores técnicos do mercado da Tacal, vamos encaminhar para os Aí passa o técnico, né? Mas de repente seria uma pergunta bem acessível. Não, com certeza, então, esse é justamente um curso elaborado, baseado nas minhas dores de oficina, em montar um orçamento, né? E que nos evita muito transtorno. Exemplo, montei um orçamento errado, pedi uma peça errada. Cliente não aprovou porque eu não soube usar técnicas de venda, não soube falar como que é feito esse produto, questão de garantia. Então, isso é técnica. Legal. Técnica de produto, de venda, de mão de obra. Tem também a parte de capacitação de gestão de empresa, gestão operacional, gestão de pessoas. Isso a gente também vai trabalhar dentro do Instituto. E o desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento emocional. Hoje a gente já startou esse desenvolvimento emocional através do nosso grupo matinal, que acontece todas as quartas-feiras às 6h30 da manhã, onde a gente troca muitas reflexões ali. Mas também vão vir outras ações. Então, 2023 tem um calendário de ações, né, para quem quiser acompanhar aí dentro das nossas redes sociais, o calendário. Também tem o meu contato de WhatsApp lá no nosso Insta. Legal. E a gente vai divulgando assim, porque esse instituto ele é formado pelas sócias, né? Então, as sócias MV8, e MV8 vem de mulheres V8, mulheres potentes, né? E aí essas sócias, elas conseguem ter acesso a todos esses conteúdos. E o mais legal, Carlos, é que a gente pode fazer isso de forma online também. Bacana. Né? As aulas estão acontecendo de forma online, alguns encontros presenciais, principalmente em encontros aí que são chamados encontros Conexão 4x4. Que são encontros de mulheres que falam sobre suas vivências de mercado e vivências pessoais também. Legal. E aí esse vai ser startado em maio também, numa cafeteria, um lance bem legal. Então esse é o Instituto MV8, onde traz o conceito de... Isso daí, quem quer participar faz uma associação, como é que é? Paga uma mensalidade? Exatamente. Aí a gente tem uma mensalidade, que é a mensalidade das sócias, né? Entre esses tem muitos outros benefícios, né? Inclusive sorteios também. Então tem um grupo exclusivo das sócias, onde tu recebe uma série de conteúdos também. E para participar do Grupo Gaúchas, paga alguma coisa ou não? Do Grupo Gaúchas é 100% free, 100% livre. É lá que você vai encontrar essas 300 e poucas mulheres, é lá que você vai encontrar a vivência de outros estados também, ter conexão com outras mulheres. Então, o Grupo Gaúcha sempre existiu e ele vai continuar existindo, e a novidade é o Instituto MV8. Legal. Né? E também estaremos surgindo agora em maio
com o nosso podcast também. Olha aí, que chique. O nosso podcast chamado Mulher Pode. Olha aí, que então top. Vai ser um bate-papo com uma mesa de 4 mulheres. E aí a gente vai contar experiências de mercado, vivência, vida pessoal, vida de mãe, vida de... Enfim, vamos ter um bate-papo bem aberto com mulheres do mercado. Que bacana. Pra gente fechar aqui essa semana, eu e a Eva estaremos na Automec, né, Eva? Com certeza. Tu vai estar onde lá pro pessoal te achar, tirar uma foto? Então, gente, eu tenho os stands dos parceiros que eu vou estar por lá. A gente vai estar divulgando também ali no Instagram os stands, porque graças a Deus a gente tem bastante stand para nos atender. Né? Pois é, eu tenho que me dividir também. Eu não vou conseguir estar num só, mas aí a gente vai ter stands bem bacanas, Bosch, Marrovi. Que legal. Então que dia tu embarca lá para São Paulo? Eu vou estar do dia 25 ao dia 27 por lá. Então, ó, já procura a Eva, já vai É interessante que eu vou estar com um grupo de mulheres. Ó, então já vai lá no Gaúchas Car, já segue, daí tu fica por dentro, né? Estaremos com um grupo de mulheres e com ações também para esse grupo de mulheres, né? Bacana. Incluindo uma visitação na fábrica da SKF. Ah, que top. Então a gente vai visitar a fábrica da SKF no dia 27 pela manhã, retornando para a Automec para seguir aí o cronograma da tarde. E a gente vai estar lá também no stand da Tacal e da Kobe, é só nos procurar lá também. E vai ser, essa semana aí, vai ser uma semana top, tô ansioso. Amanhã de manhã, esse programa está sendo rodado dia 24, amanhã de manhã 25, nós embarcamos, Já estamos por lá, eu chego cedinho aí. às 7 da manhã, quero só fazer compras em São Paulo. Olha aí, ó, eu chego também na parte da manhã, eu fico até dia 29, fico até sábado, final da feira, né? Beleza, ó, quem não conseguir falar comigo, fala com o Carlos também, só viu o programa lá. Eva, obrigado pela tua participação. Quem quiser seguir é @gaúchascar. Lá dentro vocês vão conhecer também o projeto, vocês vão ver fotos do que rolou. Tem lá o nosso link na bio, onde tem o meu WhatsApp, onde tem também como se inscrever para os nossos cursos, nossos projetos, enfim, qualquer dúvida. Tem o direct também, que vocês podem estar chamando por ali, tirar todas as dúvidas, né? E eu acho que é isso. Que legal. Eva, obrigado pela tua participação. Tu é sempre bem-vinda aqui. Obrigada, sempre que precisar de alguma coisa da gente, a gente está à disposição para te ajudar. Com certeza, tá digo bom? mesmo. E mulheres, então, que têm interesse, curtiram a ideia do Gaúchas, não conhecem, estão conhecendo através do programa, né? Que o Carlos, graças a Deus, é um homem honrado, tem um grande alcance nas pessoas, né? Então, se viu, curtiu, ficou com alguma dúvida, é só chamar realmente que eu vou fazer questão de te abraçar, te receber dentro do nosso projeto. Top demais. Olha, que papo legal. Se você gostou, deixa seu likezinho. Se não inscreveu ainda no canal, te inscreve, ativa o sininho. E toda segunda-feira a gente tem um episódio novo, trazendo conteúdos de valor para você. Os próximos 2 episódios a gente vai estar fazendo a cobertura completa da Automec. Confere aí tudo que rolou. A gente vai filmar a Eva lá também e toda essa galera da Gaúchas que vai estar lá. Confere aí e vem com a gente. Um beijo no coração. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!